Boa noite a todos aí que estão acompanhando. Quem vai ver essa live depois também. Agradeço aí pela participação. Deixe seus comentários aí no chat. E ao final da live, caso haja alguma dúvida também, eu vou responder algumas perguntas. E gostaria que quem for entrando aí vai colocando de onde você está assistindo, se você já possui algum investimento, sobretudo em renda fixa, qual ativo vocês têm em carteira. E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos sobre a renda fixa, mas sobretudo um que é muito pouco falado, né? Que é a marcação ao mercado, ou seja, aquela situação onde você pode, eventualmente, perder dinheiro, digamos assim, ou ver o seu dinheiro rendendo menos do que você colocou. Então, nós vamos ver que isso aí é algo que pode te prejudicar, mas a depender da sua conduta aí quanto investidor, não altera praticamente em nada na sua estratégia de investimentos. Então, para iniciar, nós vamos... vou passar uma apresentação aqui rápida. Então, meu nome é Luan Marcel Silva, eu sou idealizador desse canal, né, desse projeto ULV, Educação Financeira, que é um legado de valor. É aquilo que eu acredito, né, que as pessoas devem construir o seu legado, e ele não é necessariamente só financeiro, mas é um legado também de comportamento, um legado de ensino a se precaver, precaver para o futuro, guardar, investir, enfim. Esse é o intuito desse projeto. Então, o objetivo da live é explicar o que é renda fixa, quais são os principais investimentos em renda fixa, se realmente é segura e como evitar algumas armadilhas que são comuns a todos os investidores aí, e de uma forma bem tranquila e fácil aí de ser driblada, digamos assim. Então, o principal objetivo dessa live é definir o que é renda fixa de uma forma bem simples, porque as pessoas às vezes ficam, eu invisto em renda fixa, renda variável, e às vezes ficam só nesses termos e não se detêm a entender de fato o que significa renda fixa. Eu costumo dizer que a renda fixa talvez fosse melhor explicada por um termo não convencional. Eu gosto de dizer que a renda fixa é um rendimento com retorno limitado. Por que eu digo isso? Porque, de fato, ela não é fixa, e nós vamos ver aqui, ao longo dessa live, que ela não é fixa. Porém, o retorno é limitado. Então, você empresta dinheiro e recebe juros por isso. A renda fixa é basicamente isso. Quando você empresta dinheiro para o banco, é um título privado, né? São os CDBs, as LCIs, LCAs, e agora não é o intuito destrinchar de fato o que cada um desses investimentos, mas só para não ficar muito vago, CDB significa Certificado de Depósito Bancário. É uma sigla para determinar um investimento que você empresta dinheiro para o banco e ele te paga uns juros por isso. Então, digamos que o Banco Itaú ele queira emitir uma dívida, né? Ele queira captar recurso das pessoas físicas. Então, ele emite lá títulos de dívida. Então, é assim, ele pega 100 milhões de reais que ele quer captar, por exemplo. Aí ele chega... Eu vou falar de forma bem didática, né? Obviamente que não é assim, mas só para vocês entenderem. Ele chega, né, no Sr. João. Sr. João, toma esse título aqui, toma esse papel ou esse certificado e você me empresta 100 reais e daqui a 1 ano, 6 meses, seja lá qual for o prazo estipulado, eu te devolvo esses 100 reais com juros. Então,
é basicamente isso, os CDBs. As LCIs e LCAs são letras de crédito do agronegócio e letras de crédito imobiliário. O que é isso? Quando um banco quando ele quer angariar recursos para investir no setor imobiliário, no setor de agronegócio, ele emite essas LCIs e LCAs. Normalmente, as LCIs são mais atreladas à Caixa, porque é o banco que mais libera crédito para compra de imóveis, reforma de imóveis. E as LCAs, que são do agronegócio, ou seja, um produtor rural ele quer comprar um trator, ele quer comprar sementes, ele quer, enfim, comprar qualquer coisa, investir em qualquer setor do agronegócio, ele vai ir ao banco e solicitar um crédito. O crédito que esse produtor rural recebe é proveniente dessas LCAs. O banco, normalmente, que tem mais recursos alocados no agronegócio é o Banco do Brasil. Mas nada impede de um banco diferente oferecer essas LCIs e LCAs. Mas é basicamente isso. Então, tudo que você pega seu dinheiro e empresta para um banco é um título privado. Agora, quando você empresta para o governo, são chamados os títulos públicos. E o título público mais famoso é o Tesouro Direto. Vou explicar melhor sobre o Tesouro Direto mais para frente, mas só para exemplo aí. Nós temos as principais renda fixa do Brasil: Tesouro Direto, CDBs, LCI e LCA, debêntures e fundos de renda fixas. Já expliquei o que são Tesouro Direto e CDBs e LCIs e LCAs. Agora, as debêntures são dívidas emitidas pelas empresas. Então, suponha que a Ambev, por exemplo, ela vai emitir uma debênture, ou seja, ela vai emitir uma dívida para arrecadar dinheiro também. Aí você não está emprestando dinheiro para o banco, você está emprestando dinheiro para uma empresa privada. Então, ela emite uma dívida e te oferece uma taxa de juros ali que é acordada no ato da compra dessa debênture. Mas, se você for voltar ao cerne da questão, a renda fixa é sempre você emprestando dinheiro para ou uma instituição governamental, né, governo, ou para uma instituição privada, seja ela um banco ou uma empresa, com a promessa de receber juros por isso. E os fundos de renda fixa, geralmente são fundos de investimento de previdência privada e que eles investem em renda fixa. Então, basicamente isso. São aqueles fundos de previdência privada que vão comprar Tesouro Direto, que vão comprar CDBs de bancos, enfim. O Tesouro Direto ele tem 3 modalidades, basicamente. Ele tem o Tesouro IPCA+, que sofre marcação ao mercado, o Tesouro Selic e o pré-fixado, que também sofre marcação ao mercado. O Tesouro Selic é o único título público que não sofre marcação ao mercado, ou ele não tem... a marcação ao mercado que ele sofre é extremamente insignificante, de modo que a gente pode dizer que ele não sofre marcação ao mercado. A marcação ao mercado, que está destacada no Tesouro IPCA+, e no pré-fixado, é o que nós vamos tratar aqui de forma mais detida hoje, para que vocês entendam. Vou tentar dar um exemplo mais prático, para que vocês entendam. O que seria o Tesouro IPCA+. IPCA é uma sigla que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então, é a nossa inflação. Ele é calculada por esse índice aí, IPCA. Então, o IPCA+, o Tesouro IPCA+, ele te paga o valor da inflação daquele período, mais um prêmio. Então, digamos que você compre um título IPCA que seja IPCA mais 4%. Então, isso indica que, durante aquele período que o seu título
tiver vigente, você vai receber a inflação daquele período mais 5% ao ano. Então, todo título ele tem um vencimento. Então, você compra lá um Tesouro IPCA mais 2035, por exemplo. Isso indica que ele vai vencer em 2035. Então, tem até o dia, né, exato, o mês exato. Então, digamos que o Tesouro IPCA mais vai vencer dia 15 de maio de 2035. Nesse dia, você vai receber exatamente o que você contratou. Toda a inflação do período, inflação acumulada, mais um prêmio anual. Então, se for IPCA mais 4, você vai receber a inflação do período mais 4%. Então, esse título ele é extremamente indicado para as pessoas que querem manter o poder de compra dos seus investimentos e receber um prêmio para isso. Porém, ele não é indicado para reserva de emergência e nós vamos entender, por causa da marcação ao mercado. O Tesouro Selic, ele está atrelado, ele varia de acordo com a variação da taxa Selic. A taxa Selic ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Vale ressaltar, né, que o IPCA ele é aferido. Ninguém determina, ninguém diz quanto que vai ser o IPCA, quanto que vai ser a inflação. Os técnicos do IBGE, eles fazem mensalmente uma aferição de preços. Então, tem uma cesta de ativos e serviços. Então, no IPCA, você leva em consideração alimentos, transporte, educação, enfim, saúde. E dentro dessa cesta de investimentos, eles analisam mensalmente o que aumentou naquela cesta, se houve aumento, se houve queda de preços. E aí eles fazem uma média desse valor e apresentam, o índice de preço ao consumidor amplo para o mês de maio foi X%. E o acúmulo desse IPCA é que dá a inflação anual. Então, mês a mês vai se calculando a inflação e ao final de 12 meses, né, de um ano, você tem a inflação anual. A taxa Selic, diferentemente do IPCA, ela não é aferida, ela é arbitrada. Então, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, se reúne a cada 45 dias e eles analisam, dentre outras coisas, a inflação e tentam mitigar os efeitos da inflação com o aumento ou a redução da taxa Selic. Hoje nós estamos com a taxa Selic em 14,75%, com tendência de alta. Então, a próxima reunião do Copom, espera-se que a taxa Selic vai aumentar. Mas isso tudo é uma previsão. Ela pode tanto ser mantida quanto aumentar, mas também ela pode reduzir. E a taxa Selic ela é utilizada para tentar frear a inflação. Só que a taxa Selic vem aumentando já há alguns meses, né? E a inflação ela não tem reduzido na mesma taxa do aumento da Selic. Por quê? Porque há uma inércia entre o aumento da Selic e a redução da inflação. Então, nós talvez vamos perceber essa redução da inflação, do IPCA, talvez em meados do ano que vem. Mas é só para vocês entenderem a dinâmica de como que funciona, qual que é a relação entre IPCA e a Selic. O IPCA é aferido, então os técnicos do IBGE, eles aferem a inflação e a Selic é arbitrada, né, pelo Comitê de Política Monetária. O tesouro pré-fixado, ele já é diferente. Só um minuto, gente. Deixa eu...
Então, o tesouro pré-fixado, ele, quando você adquire ele, quando você compra esse título, ele já tem uma taxa que ele vai render durante todo o período. Então, digamos que você compre um tesouro pré-fixado 15% ao ano. Ele vai render exatamente 15% ao ano, desde que você o mantenha até o vencimento. Por quê? Porque ele também sofre marcação ao mercado. Bom, então já definimos aí o que é o Tesouro IPCA, o que é o Tesouro Selic e o que é o Tesouro Pré-fixado. Beleza? Agora, será que a renda fixa é realmente fixa? Como eu disse, eu não gosto muito desse termo renda fixa, por quê? Porque, de fato, ela não é fixa. Ela só tem um rendimento limitado. Por que eu digo rendimento limitado? O Tesouro Selic nunca vai render mais do que a Selic do período. O Tesouro IPCA mais 5, ele nunca vai render a inflação do período mais 5%. E o Tesouro Pré-fixado nunca vai render mais do que o valor que você acordou quando comprou. Então, ele tem um rendimento limitado à taxa a qual ele está ligado. E aí, nós vamos entender o porquê que a renda fixa ela pode oscilar dentro desse período e que, na verdade, ela muitas vezes pode oscilar mais do que até o preço de ações. Então, a marcação ao mercado é o seguinte. Lembrando que isso é um exemplo didático, mas ele reflete muito a realidade. Então, ó, quando você compra um tesouro, eu vou dar o exemplo do tesouro pré-fixado, porque aí a gente pode extrapolar isso para o tesouro IPCA. Mas quando a gente compra um tesouro pré-fixado, ele sempre vai valer R$1.000 no vencimento. Então, vamos supor que você tenha um tesouro pré-fixado que vai render, que ele tá te oferecendo 12% ao ano, com vencimento daqui a 5 anos. Então, qual que é o valor que ele tem que... quanto que ele tem que valer hoje para, ao ser aplicado uma taxa de 12% ao ano por 5 anos, ele vale R$1.000 no vencimento, ou seja, daqui a 5 anos. Para isso, eu vou mostrar a vocês uma calculadora, que inclusive está até na descrição, que você pode utilizar para você fazer esse teste também. Uma calculadora de juros. Então, olha só. Essa aqui é a fórmula dos juros compostos. Se vocês lembrarem, ó, montante, ou seja, o valor final, é igual ao capital que você está investindo, né, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, aqui nós temos uma simulação. Então, nós temos essa simulação aqui. Vamos pegar o nosso exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui que eu já tenho até uma cola aqui que eu já testei. Então, vamos lá. Vamos supor que nós estejamos investindo em um tesouro pré-fixado que vai render 10% ao ano durante 5 anos. Para isso, hoje, para ele valer R$1.000 aqui no vencimento, ele tem que hoje estar o preço de 620,92. Então, olha só. Um tesouro, ou um título que vale R$ 620,92, aplicado a uma taxa de juros anual de 10% por 5 anos, no final desse período ele vai valer exatamente R$1.000. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, R$ 620 investido e os juros obtidos no período. Mas o tesouro pré-fixado, assim como o IPCA, ele varia com a variação da inflação. Então, como a inflação ela varia de mês para mês, ela pode tanto aumentar quanto reduzir,
nós podemos simular um outro cenário aqui. Então, veja bem, quando nós investimos em um título, quanto maior é a taxa de juros, né? Quanto maior for a taxa de juros, mais a gente acha que vai receber, certo? E, no primeiro momento, é verdade. Problemas técnicos aqui. Bom, então voltando. Voltando aqui. Então vamos lá. Para esse título, então, valer R$1.000, né? No vencimento, daqui a 5 anos, há uma taxa de juros de 10% ao ano, ele tem que hoje custar R$620. Só que aí vamos alterar as bases aqui. Vamos supor que daqui a 1 ano, exatamente 1 ano, então você comprou esse título hoje, o Tesouro Prefixado. Só voltando um pouquinho, eu estava dizendo que quanto maior for a taxa de juros que o investimento nosso estiver aplicado, maior vai ser o nosso retorno, né? Certo. Só que isso quando na contratação. Porque quando acontece o investimento depois que você já fez, a variação de juros ele vai afetar o seu título inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a taxa de juros subir, o seu título vai valer menos. E se a taxa de juros cair, o seu título vai valer mais. Nós vamos entender isso aqui agora. Então, vamos supor que daqui a 1 ano, ou seja, 4 anos, o seu título vence em 5, certo? Já se passou 1 ano. E daqui a 1 ano, a taxa de juros foi para 8% ao ano. Quanto que o seu título tem que valer daqui a 1 ano, ou seja, para que no vencimento ele valha R$1.000. Então ele tem que valer 735,03. Então vejam bem, você investiu 620,92 a 1 ano e hoje ele vale 735,03. Por quê? Porque a taxa de juros reduziu e o tempo também reduziu. Agora, vamos fazer um outro cenário. Você contratou ele a 10% ao ano. Mas vamos dizer que passou-se o mesmo 1 ano e a taxa de juros aumentou para 12% ao ano. Então, quanto que o título tem que valer hoje para que no vencimento ele valha R$1.000? Então, de novo, nós vamos ter que fazer uma continha aqui, vamos ver quanto que dá. Então ele tem que valer mais ou menos 635,80, né? Vou arredondar aqui. Então veja bem, no primeiro cenário, você começou a investir, você investiu R$620 num título, com promessa de 10% ao ano, com vencimento em 5 anos. Beleza, no final de 5 anos você vai receber os R$1.000. Só que, depois de 1 ano, a taxa de juros caiu para 8%. E agora você só tem 4 anos para o vencimento desse título. Então, isso faz com que o título se valorize para R$735.
eu falei errado, né? Se a taxa de juros subiu para 12% ao ano, ele tem que valer 635,80. Mas caso ela caia para 8%, ou seja, daqui a um ano, a taxa de juros cai para 8%, o seu título se valoriza e passa a valer R$ 735,03. É nesse momento... Tomar uma água aqui que minha garganta... É nesse momento que as pessoas acabam perdendo dinheiro, digamos assim. Por quê? Porque imagina você que investiu lá R$ 620,92 em 20 de maio de 2024. Beleza. Aí, o seu título vai vencer em 2029, ou seja, 5 anos depois. Só que aí depois de um ano, você viu que a taxa de juros aumentou e o seu título agora vale 635, ou seja, depois de um ano, você em tese teve somente R$ 15 de lucro. E pode chegar, olha só, se a taxa de juros subir bastante, vamos supor que ela suba para 15%, vamos refazer o cálculo aqui. Então, olha só. Se ela aumentar bastante para 15%, o seu título vai cair para R$ 571. Então, veja bem, daqui a um ano, a taxa de juros, né, explodiu, você contratou a 10%, só que daqui a um ano ela está a 15%, e agora você não tem mais 5 anos para esse título render, você tem só 4, e você viu os seus R$ 620,92 virarem R$ 571,80. Então você fala assim, eu perdi dinheiro numa renda fixa, como é que isso é possível? Isso é possível porque a marcação ao mercado está ajustando o preço desse título. Porém, vejam bem, se você mantiver esse título até o vencimento, ou seja, até 20 de maio de 2029, você vai receber exatamente aquilo que você contratou lá atrás, ou seja, os 10%, de modo que daqui a 5 anos, os seus R$ 620 vão estar valendo exatamente R$ 1.000. Então, a marcação ao mercado, ela é basicamente isso. E não entender a marcação ao mercado, não saber que ela existe, enseja no quê? Numa tomada de decisão errada. Que a pessoa investiu no Tesouro IPCA lá, ou no Tesouro pré-fixado, sem ter essa noção da marcação ao mercado. Aí, em um dado momento, daqui um ano, 2, seja lá o que for, ela vai olhar e ela tem menos dinheiro do que ela colocou. Então, ela acha que está perdendo dinheiro e acaba tirando aquele valor ali. Se ela vender esse título, aí de fato ela vai perder dinheiro. Então, é por isso que o título do Tesouro Direto pré-fixado e IPCA não pode ser utilizado para pessoas que têm prazo definido para resgatar. Então, por exemplo, você quer deixar um dinheiro no Tesouro Direto, mas esse dinheiro você pode precisar dele a qualquer momento. Você não deve colocá-lo no Tesouro IPCA nem no Tesouro pré-fixado, porque a marcação a mercado ela vai te cobrar esse risco. Pode ser que no momento que você precisar retirar esse dinheiro, os juros esteja desfavorável a você e você tenha que vender o seu título com um prejuízo, ou como o mercado financeiro chama de deságio, né? Normalmente chama-se de ágio quando há lucro e deságio quando há prejuízo. Então é por isso que você não pode investir nesses títulos, né, IPCA e pré-fixado, caso você vá precisar desse dinheiro num curto espaço de tempo. Então, isso aqui, entender a marcação ao mercado, ela é crucial para que você defina em quais locais você vai colocar o seu dinheiro. Então, digamos que você queira guardar um dinheiro para reserva de emergência, ou seja, um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. Você pode colocar no Tesouro Selic. Por quê?
O Tesouro Selic, como nós já vimos anteriormente, não sofre marcação a mercado. Só lembrando a vocês que este site aqui para vocês brincarem, fazerem os testes, ele está disponibilizado na descrição desse vídeo, tá bom? Um outro site que também está disponibilizado na descrição desse vídeo é um site que ele simula a sua tolerância ao risco. Então, eu não vou fazer todos os testes, mas depois vocês podem fazer em casa aí, para vocês verem qual que é a tolerância ao risco que vocês têm. Então, vocês podem responder, né, as perguntas aí, é bem fácil de responder, e esse site também está disponibilizado aí na descrição do vídeo. Mas vamos voltar à nossa apresentação. Então, vocês conseguiram entender o porquê que às vezes você compra um título Tesouro Direto que é renda fixa e eventualmente ele pode valer menos do que você comprou? Caso não tenha ficado muito claro ainda, deixe nos comentários aí, façam as perguntas e revejam essa live, revejam esse pedaço do vídeo, façam as simulações no site que vocês vão entender. Mas é fundamental entender a marcação a mercado para que você não caia em uma armadilha aí qualquer. Então, para que serve a renda fixa? Ela serve para quê? Para você ter uma reserva de emergência, para você conquistar objetivos de curto prazo e para ter uma estabilidade na carteira. Porque vamos supor que você estabeleça que você vai investir 60% do seu patrimônio em renda fixa e 40% em renda variável. Esses 60% que estão em renda fixa, ele vai se manter estável ali, porque mesmo que haja o fenômeno da marcação ao mercado, se você mantiver todos os títulos que você comprar até o vencimento, a marcação ao mercado não faz diferença nenhuma para você. Por quê? Você vai receber exatamente aquilo que você contratou no ato da compra do título. Então, mantendo a renda fixa até o vencimento, sempre você vai ter a estabilidade da sua carteira. E os objetivos de curto prazo, digamos assim, eu quero guardar um dinheiro para fazer uma viagem no final do ano que vem, por exemplo, você está se programando hoje para o final do ano que vem. Você pode investir mensalmente no Tesouro Selic, porque ele rende mais do que a poupança e é mais seguro do que a poupança. Vejam bem, hoje a maioria das pessoas que tem algum dinheiro guardado está investido na poupança, por incrível que pareça. Tem mais de 40 bilhões de reais na poupança. E as pessoas não entendem que o Tesouro Selic ele é mais seguro que a poupança e rende muito mais do que a poupança. A reserva de emergência, diga-se de passagem, você não precisa procurar uma rentabilidade alta dela. Porque assim, todo investimento tem as suas características principais. Qual que é a característica principal de uma reserva de emergência? Você precisa ter liquidez, ou seja, quando você precisar do dinheiro, ele tem que estar disponível para você, isso é liquidez. E ele tem que ter segurança, ou seja, você não pode retirar menos do que você investiu. E o Tesouro Selic oferece essas vantagens a você. Ele tanto é líquido, ele tem liquidez diária, quanto ele é estável na sua rentabilidade. A poupança também possui essas características. Só que, entre um que tem as duas características e rende mais, e o outro que tem as duas características e rende menos, obviamente você vai optar pelo aquele que rende mais. Muito embora, vou salientar de novo, reserva de emergência não é para ter uma grande rentabilidade. É para ser estável e líquido. Beleza? E agora nós vamos falar de erros que 90% das pessoas cometem. Fica pulando de CDB em CDB sem entender prazo de risco, o prazo e o risco, né? Porque assim, você não deve perder tempo com as coisas que deveriam ser simples. Renda fixa é extremamente simples, só que as pessoas ficam procurando motivos para tornar complicado. Podemos resumir a renda fixa em poucas frases. Olha, primeiro, investimento para reserva de emergência, Tesouro Selic. Investimento para
que tenha prazo definido, eu preciso daqui 5 anos, eu preciso daqui 10 anos, você vai comprar um tesouro IPCA com o vencimento mais próximo do seu prazo. Então, vamos supor que tem um tesouro IPCA que vença daqui 5 anos, e você precisa desse dinheiro daqui 5 anos. Compre esse tesouro IPCA e leve até o vencimento. Ou, se você também quer colocar o dinheiro no tesouro direto para daqui 10, 15, 20 anos, também o tesouro IPCA. Ou seja, tirando o dinheiro que tenha prazo e reserva de emergência, prazo curto, né? E reserva de emergência, que você deve destinar para o Tesouro Selic, os outros investimentos todos de renda fixa, você compre o Tesouro IPCA mais longo que você puder encontrar. Eu não gosto de o Tesouro pré-fixado, por quê? Porque o Brasil ele tem um histórico de oscilação de juros muito alta. Então, se você trava a sua rentabilidade aí num Tesouro pré-fixado, pode ser que você tenha prejuízo. Digamos que você comprou um Tesouro pré-fixado há 3 anos atrás, que pagava 7% ao ano, por exemplo. Hoje nós temos tesouro pré-fixado, hoje a taxa Selic 14,75 está mais do que o dobro daquele pré-fixado que você contratou lá atrás, entendeu? Por isso que eu prefiro o IPCA, porque você vai garantir o poder de compra, porque ele tende a corrigir a inflação do período e te pagar mais um prêmio ali. Então é muito simples. Aí as pessoas ficam procurando o quê? CDB, 120% do CDI, 150% do CDI e por aí vai. E elas não entendem prazo e o risco. Então, e não conhecem também o FGC, que eu vou falar para vocês o que é. Essa tabela regressiva de imposto de renda, ela mostra quanto de juros, quanto de imposto de renda você paga sobre os seus rendimentos. Então, digamos que você investiu R$1.000 e teve R$100 de lucro com esse investimento num tesouro direto, por exemplo. Se esse investimento ficou menos de 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. E assim sucessivamente. Até o prazo máximo, que é acima de 720 dias, ou seja, isso dá mais de 2 anos, né? Dá 2 anos praticamente. Ou seja, a alíquota mínima que você vai pagar no imposto de renda é em investimentos a partir de 2 anos. Então, de 0 até 2 anos, você tem uma alíquota que varia de 22,5% a 17,5%. Então, isso as pessoas têm que ter em mente. Por quê? Aqui tem 2 exemplos de CDBs, ou seja, títulos privados de bancos ou de corretores, nesse caso que são bancos. Um é banco, um é corretora. Eu até apaguei os nomes aí, mas é fácil de perceber. E se você der uma lida aí, você vai saber de quem eu estou falando. Mas tem os 2 CDBs que pagam 150% do CDI. Nossa, maravilha! O que é o CDI? Vamos voltar aqui também. O CDI é uma taxa que chama Certificado de Depósito Interbancário. Os bancos emprestam dinheiro entre si. E eles cobram uma taxa um do outro. Qual que é essa taxa? Uma taxa que eles chamaram de CDI, mas que ela é irmã gêmea da Selic. Então, o Copom define qual que vai ser a Selic. A Selic vai ser 14,75% ao ano. Os bancos nem fazem muita conta. Já que o Copom definiu que a taxa Selic vai ser isso, nós vamos cobrar 14,65%. Ou seja, é um 0,1% a menos do que a taxa Selic. Basicamente isso. Então, podemos dizer que Selic e CDI são iguais, porque a diferença é extremamente pequena. Quando fala-se em 150% do CDI ao ano, você está ganhando muito, né? Muito mais. Então, os olhos brilham. Primeiro que a maioria das pessoas que vão investir nesses CDBs investem pouco dinheiro, então vai fazer pouca diferença na vida deles, vão ter mais dor de cabeça. Agora, vejam bem as características desses CDBs. Carência de resgate, 60 dias, ou seja, você só pode ficar com esse investimento 60 dias. Valor mínimo de aplicação R$1.000 e valor máximo R$50.000.
Ou seja, e isso é a característica para os dois investimentos, tá? Nesse outro aqui do lado, você vê até que o investimento mínimo é até mais alto, né? Ou seja, você precisa ter no mínimo R$ 20.000 para você investir nesse 150% do CDI e o seu o tempo que você pode deixar esse investimento é somente de 60 dias. Então, eu fiz as contas e se você investir nesse CDB, 150% do CDI, ficando somente 60 dias com ele, porque é o prazo máximo que você pode ficar nesse investimento. Quando você for pagar o imposto de renda e ver qual que é o seu rendimento líquido, você vai ver que ele não passa de 110, 109% do CDI. Então, e detalhe, isso não vai fazer grande diferença na sua carteira de investimentos. Por quê? A constância de investir, ela é muito mais importante e o tempo que você deixa é muito mais importante do que você ganhar uma porcentagem maior aqui e ali, sendo que você vai correr um risco mais alto e também vai ter mais trabalho, porque você vai investir, você vai ter que vender, vai ter que pagar o imposto de renda, vai ter que transferir esse dinheiro para um outro investimento, enfim. Então dá mais trabalho para você. Então não vale a pena. Mas só sabe disso quem entende as taxas, os riscos, né? E o prazo das taxas de juros, que elas na tabela regressiva do imposto de renda. E agora chegamos no FGC. Muitas pessoas já até ouviram falar, mas não sabem o que é o FGC. Então, o FGC significa Fundo Garantidor de Crédito. A maioria dos ativos de renda fixa, a maioria não, mas muitos ativos de renda fixa possuem essa garantia do FGC. E ele, como disse aqui, é um seguro dos investimentos de banco. O Tesouro Direto possui garantia do FGC? Não. Por quê? Quem dá a garantia do Tesouro Direto é o próprio Tesouro Nacional, ou seja, a única instituição que tem autorização para imprimir dinheiro é o Banco Central, que é do governo. Caso um dia o governo não consiga honrar com os pagamentos do Tesouro Direto, ele vai imprimir mais dinheiro e vai te pagar. No final das contas é ruim, mas a chance de tomar um calote do Tesouro Direto é extremamente baixa. Agora, dos bancos, quanto menor for o banco, maior é a chance que você tem que ele te dê um calote. E é por isso que a maioria dos bancos que oferecem 120%, 130% do CDI são bancos menores. Beleza? E aí, cada instituição, vamos supor que o banco da esquina, para não citar nenhum banco, ele queira oferecer um CDB. E esse CDB ele vai ter garantido o FGC. Esse banco ele paga 0,01% ao ano para o FGC. Ele paga como se fosse uma mensalidade. 0,01% do valor que ele quer segurar. Beleza? Ok. Então, isso significa que se ele quiser segurar R$ 10.000, ele teria que investir R$ 1, por exemplo. Beleza? Ele teria que pagar para o FGC. O FGC, ele cobre R$ 250 mil por CPF por instituição. Então, digamos que você tenha nesse banco lá R$ 300 mil em um CDB. Caso o banco quebre, o FGC só te ressarce até 250 mil. E o limite global é de 1 milhão a cada 4 anos. Então, se você tem 1 milhão em CDBs dividido em 4 bancos, e os 4 bancos quebrarem, que isso é muito improvável, você vai receber 250 mil para cada instituição. Mas vamos supor que você tenha 300 mil em um, 400 mil em outro, 100 mil em um. De cada um, você só pode receber 250 mil. Beleza? E ele é válido para CDBs, LCIs e LCAs, dentre outros ativos de renda fixa. Uma coisa também que muitas pessoas não sabem é que o FGC não tem dinheiro para pagar todo mundo. Então, se você entrar aí no aplicativo, no site do FGC, lá tem os dados todos lá.
ele tem um patrimônio mais ou menos de 140 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, né? Porém, o valor que ele assegura, ou seja, o valor que ele cobre hoje dos bancos é de 2,4 trilhões. Então, se houver uma crise generalizada e vários bancos quebrarem ao mesmo tempo, não assim, possível que ele pague todos aqueles que vão pedir o ressarcimento do dinheiro aí. Por isso que, sempre que as pessoas vão falar sobre renda fixa e sobre FGC, limite o seu investimento em até 250 mil por banco. Obviamente que você deve estimar o valor de resgate. Por quê? Vamos supor que você vai investir num CDB que você quer resgatar daqui, sei lá, 3 anos. Você não pode investir os 250 mil. Por quê? Os 250 mil daqui a um ano, ele já vai ter rendido um valor. Digamos que seja 280 mil daqui a um ano. É só valor hipotético, tá? Chutei um valor aqui. Caso ocorra algum problema, você só vai ter ressarcido 250 mil. Então, é uma coisa que deve se considerar aí. Então, eu queria só agradecer, né, a todo mundo que esteve aqui comigo. Isso foi uma live bem introdutória. Eu queria somente enfatizar quais são os riscos de se investir em renda fixa, porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é esse mar de rosa todo, porém é extremamente seguro caso você siga os protocolos de segurança, digamos assim, né? Manter o título até o vencimento, não ficar se envolvendo em pular de galho em galho, digamos assim, né? De investimento em investimento, o CDB que paga 130% do CDI, não. Renda fixa é para ser simples. Tesouro direto. Caso for um dinheiro que você possa precisar a qualquer momento, Tesouro Selic. E caso seja um investimento que você pode segurar até o vencimento, Tesouro IPCA com o vencimento mais longo que tiver. E é isso aí. O complicado, não vou dizer complicado, mas deixa para ser mais sofisticado e arrojado em investimentos de renda variável, que nós vamos falar em uma próxima live aí. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém, essa live, reveja ela, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários aí alguma coisa. E agora eu vou encerrar a apresentação aqui e vou verificar se houve alguma pergunta para eu responder. Vamos lá. Pessoal de São Paulo, Belo Horizonte. Bom. Então, a pergunta aqui do Scheider. No que influencia a alta ou queda abrupta dos juros para a renda fixa? Então, ela influencia caso esse ativo de renda fixa sofra marcação a mercado. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Então, caso ele sofra marcação a mercado, ele pode tanto se valorizar muito quanto desvalorizar também. Isso você pode verificar até naquele site que eu já disse, está na descrição aqui do vídeo. Calculadora de juros compostos interativa. Lá tem até um breve comentário sobre marcação a mercado e você pode verificar isso lá. Então, a variação abrupta desses juros, ela enseja numa variação que pode ser tanto para cima quanto para baixo desse título de Tesouro Direto aí, como a gente já até fez alguns testes lá, beleza? É possível montar uma carteira 100% renda fixa que seja eficiente no longo prazo? Olha, tem uma imagem do Jeremy Siegel, do livro dele que fala sobre... os ativos da Bolsa Americana que foram
Espera aí só um minuto. Sobre ativos da Bolsa Americana, da economia americana, que foram acompanhados por 200 anos. Então, lá nele, você observa que os títulos públicos lá, que são chamados de bonds e bills, seriam equivalentes ao nosso Tesouro Direto, eles tiveram uma rentabilidade maior do que até o ouro. O problema é que as ações, eles superaram muito a valorização desses ativos de renda fixa. Então, é possível sim montar uma carteira que seja eficiente, mas com toda certeza você vai obter um retorno maior quando você investir de forma diversificada em ações de boas empresas. Então, a eficiência que você está perguntando aí provavelmente diz respeito à valorização, né? É uma carteira que você vai ter proteção de inflação e tal. E é bem possível, se você investir em tesouro direto, por exemplo, em tesouro IPCA, sobretudo, você consegue essa eficiência aí de assegurar que o seu investimento não vai perder poder de compra ao longo dos anos. Mas uma carteira diversificada entre renda fixa e renda variável, sobretudo em boas empresas e fundos de investimento imobiliário, é muito mais eficiente com toda certeza. Beleza? Qual deles é melhor para quem não tem valor tão alto para investir? Bom, primeiro a gente tem que definir o que é valor tão alto. Por quê? Porque o que é alto para mim pode não ser para você, enfim. Mas vamos supor um investimento aí de R$100 por mês. Existem ações que você pode e ações de boas empresas que você pode comprar a menos de 30, 40 reais. Então, você pode comprar uma ação. Hoje em dia, você pode comprar uma ação de uma empresa. Existem, por exemplo, a Grendene, que são empresas que têm o valor por ação menor. Não é nenhuma dica de investimento, é só para exemplificar. Então, você consegue investir em ações também e fundos de investimento imobiliário. Por exemplo, existem cotas de fundo de investimento imobiliário que custam R$100, algumas até em torno de R$10. Então você consegue uma gama de diversificação muito grande. Se falando em renda fixa, sobretudo em tesouro direto, você consegue investir em tesouro direto a partir até de R$30. Então é bem possível você começar a investir com pouco dinheiro. E aí, como eu disse, R$100 pode ser que não seja muito para alguns, mas pode ser todo o investimento que uma pessoa pode fazer por mês. E o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: seja qual for o valor que você tenha para investir, 50, 100, 200, seja lá o que for, é melhor investir do que não investir. Então, todo o dinheiro que você puder guardar, mas não é muito, ok, mas já é mais do que nada, certo? E aí, com o passar do tempo, você pode tanto aumentar os seus aportes, como, por exemplo, você pode aumentar a sua renda, você pode ajustar alguns gastos ali que de repente você pode eliminar, enfim. Então você vai adequando. O hábito de investir vai te fazer querer investir cada vez mais, porque você vai ver o fruto daquilo que você está fazendo. Beleza? Valorização e possível independência financeira. Ou seria muito utópico, ou tão logo que não seria viável. Vejam bem, existem alguns estudos que apontam que quando você investe, digamos que você investe R$1.000 por mês, em 5 anos você começa a receber 20% desse valor que você investiu, e falando em renda variável, estava falando em ações e fundos de investimento imobiliário aqui nesse momento. Então, depois de 5 anos, digamos que você investiu R$1.000 por mês, daqui a 5 anos você vai receber de renda passiva, ou seja, de dividendos, aproximadamente 20% daquilo que você investe. Então, você vai passar a receber, por exemplo, R$200 por mês. E a cada ano que se passa, o valor aumenta exponencialmente.
Então, o que seria um longo prazo, ou melhor, o que seria um prazo razoável para se definir, em falando de renda variável, para você viver de renda, digamos assim, viver da renda dos seus investimentos. Um prazo mínimo aí considerável que você deveria adotar seria de 15 anos. Com 15 anos, a depender dos aportes que você fizer, e também do nível de vida que você quer ter, é bastante possível e até provável que, caso você siga as orientações de investir em bons ativos de renda variável, em ações de boas empresas, em fundos de investimento imobiliário e alguma renda fixa, de maneira responsável, né? De modo que você não precisa ficar tirando dinheiro toda hora desses investimentos, e reinvista todos os dividendos que você receber, o prazo de 15 anos é o prazo mínimo razoável para que você consiga eventualmente começar a viver dos seus investimentos aí. Repito, vai depender do nível de vida que você quer ter, mas seguramente em 20 anos você consegue já bancar o seu padrão de vida atual somente com renda passiva dos seus investimentos. Então, digamos que em 20 anos você já tenha uma renda equivalente àquela proveniente do seu emprego. Beleza? Ok. Montar uma carteira 100% em renda fixa, eu vou ressaltar de novo. Isso aqui não é nenhuma... eu não estou dando nenhuma recomendação de investimento, nem nada. Muito menos dizendo para que vocês façam isso ou aquilo. Mas eu acho que uma carteira 100% em renda fixa, o tempo que você pode estipular para, de repente, começar a viver dos seus rendimentos, ele é o tempo mínimo de 25, 30 anos. Então, por quê? A eficiência de rentabilizar o seu capital é muito menor numa renda fixa. Beleza? Sobretudo quando se fala em longo prazo. Muito se diz que as ações não batem renda fixa, não batem o CDI. E, por exemplo, o índice Bovespa, digamos assim, da Bolsa Brasileira, né? Mas o índice Bovespa, ele não quer dizer absolutamente nada. Por quê? O índice Bovespa, ele é composto pelas empresas mais negociadas da Bolsa Brasileira. Mas não necessariamente são as melhores empresas. Por exemplo, hoje nós temos a Oi BR, que é uma empresa chamada de mico, né? Ela praticamente faliu, as ações dela foram a centavos. E já houve época que a Oi ela tinha um grande peso no Ibovespa, ou seja, o Ibovespa ele é composto de várias ações ruins que performam muito mal, mas elas são muito negociadas. Então, comparar o Ibovespa com o CDI é absolutamente ilógico. Se você pegar boas empresas como, por exemplo, a VEG, Raia Drogasil, Banco do Brasil, Itaú, se você comparar essas empresas com o CDI, você vai ver que ele não chega nem perto. Então, ter boas empresas na sua carteira, e a gente fala as ações, papéis, mas na verdade são empresas. Você vai comprar participações em empresas. Quando você compra uma ação, você está comprando uma parte de uma empresa, da Ambev, do Itaú, da Cielo, enfim. Então, eu acho que é pouco eficiente para o seu acúmulo de patrimônio investir principalmente 100% em renda variável, ou em renda fixa, perdão. Então, alguma quantidade de renda variável aí, de boas ações, você deveria ter sim. E vou reiterar mais uma vez. Acessem os sites que estão na descrição aqui do vídeo, o teste de tolerância ao risco e a calculadora de juros compostos interativo. Vocês vão ver que é bem legal.
nesse teste de tolerância ao risco, vocês vão conseguir ter uma noção de qual que é o seu perfil de investidor, né? E beleza. Por nada. Eu que agradeço as perguntas e a participação. Gente, lembrando, quem puder ir, deixa uma curtida no vídeo para que, né, mais pessoas possam assistir depois também. É bem importante. E quem não for inscrito, inscreva aí no canal também. Recomende o canal para outras pessoas para que a gente possa crescer aí e dar mais uma contribuição para a educação financeira aí do Brasil, beleza? Eu que agradeço, valeu. Mais uma vez, agradeço a todo mundo pela participação aí, vocês foram 10. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma aí para vocês. E um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, um abraço.